Olá, pessoal. Eu sou a professora Amanda e, juntamente com o professor Guilherme, nós desenvolvemos um trabalho com os alunos do Colégio Razão que foi sobre a origem das equações e algumas aplicabilidades das equações no cotidiano dos alunos. Venha comigo, pessoal, ver alguns trabalhos que foram desenvolvidos pelos alunos. Hoje irei explicar sobre as aplicações da equação do primeiro grau. Teremos aqui um exemplo que é 5 menos x menos 20, que é igual a 5x menos 10 menos 7x. Para que a gente começar a resolver isso aqui, a gente vai ter que separar as variáveis dos números, que as variáveis são as letras x, 5x, 7x. Então, para fazer isso, a gente vai passar todas as variáveis para o lado esquerdo. E assim, passando, a gente vai ter que fazer a troca de sinais. Se tiver positivo, vira negativo. Se tiver negativo, fica positivo. Então, vamos começar aqui. Menos x já está negativo, então a gente só conserva, já está desse lado, né? Então, agora, 5x está positivo, passa para o outro lado negativo. 5x. Menos 7x, que é negativo, passa para o outro lado positivo. Fica mais 7x, que é igual. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com os números. Vai passar agora tudo para o lado direito. Se tiver positivo, fica negativo. Se tiver negativo, fica positivo. A gente conserva aqui menos 10, que já está do lado direito. Menos 10. Agora o 5, que está positivo, vai passar negativo. Do outro lado, menos 5. E menos 20 está negativo, vai passar para o outro lado positivo. Aqui, ó, mais 20. Agora a gente vai começar a operar. Sinais iguais, que conserva e soma. Aqui, ó, menos x e menos 5x. A gente vai conservar que negativo e vai somar. Quando não tem nada é porque é 1, que é 1x. Então, fica 6x, é 1 mais 5, 6. 6x e deixa mais 7x. Que é igual. Agora aqui do mesmo jeito. Sinais iguais, conserva o sinal e soma ele. Então 10 mais 5, 15. E conserva o sinal negativo, 15. Agora mais 20. Aqui, ó. Sinais diferentes, conserva o sinal do maior e subtrai. O maior é o 7x, então ele está positivo. 7 menos 6, 1. Não precisa colocar 1, só deixa só a variável, que é igual. Aqui do mesmo jeito, sinais diferentes, conserva o maior sinal, que é positivo, e vai subtrair. 20 menos 15, 5. Então, x vai ser igual a 5. Então, o valor de x vai ser igual a 5. Aqui estamos com o segundo exemplo das equações do primeiro grau. Nesse exemplo, estaremos utilizando monônimos entre parênteses, que está representado aqui. Para resolver isso, nós precisaremos utilizar a distributiva, que é o que? Multiplicar o número por todos que está dentro do parênteses. Mas sempre lembrando das regras dos sinais, que menos com menos é mais,
mais com mais é mais, menos com mais é menos e mais com menos é menos. Então aqui, ó, já como já está feito, 3 vezes x, os dois são positivos, continuam positivo, é igual a 3 multiplicado por x, 3x. Aí aqui, ó, o 3 é positivo e o menos 1 negativo, mais com menos é menos, 3 vezes 1, 3. Agora aqui estaremos fazendo a autodistributiva. Aqui, ó, menos 4 é negativo. O x é positivo, vai ficar menos aqui também. Menos aqui, 4 vezes x, 4x. Menos com menos é mais, 4 vezes 2, 8. E só conserva aqui o resto que está escrito. Agora a gente vai ter que fazer, como explicado da outra vez, vai ter que deixar todas as variáveis do lado esquerdo. Mas já percebo que estão todos do lado esquerdo, agora é só conservar elas com seus respectivos sinais. 3x menos 4x. Aqui. Agora colocamos o sinal de igual. E agora a única coisa que a gente vai ter que fazer é passar os números para o outro lado, o lado direito. Só que agora lembrando, se tiver positivo, passa para negativo. Se tiver negativo, passa para positivo. Aqui. O 6 já está desse lado, então a gente conserva o 6. Menos 3, a gente vai passar para o outro lado positivo. Mais 3. E mais 8 a gente passa negativo. Menos 8. Aqui, ó, menos 3, menos 4. Vendo que esse número é menor que o 4, então vai ficar negativo. Menos x, que 1 a gente não precisa colocar, que já é variável, que é igual 6 mais 3 dá 9, menos 8, 1. Então, menos x, a variável nunca pode ficar negativa. Então, a gente pode passar esse sinal para o outro lado, transformar na variável em positivo. Então, fica x igual a menos 1. Então, o valor de x é igual a menos 1. Olá, sou Giovana da Mata Teles, do Colégio Razão, do 8º ano. Estou gravando esse vídeo para a aula da professora Amanda de matemática. O tema desse vídeo é falando sobre a origem da equação de primeiro grau. Equação é uma maneira de resolver situações nas quais surgem valores desconhecidos quando se tem uma igualdade. Equação vem do latim equatione, que significa igual a ou ser igual a. O surgimento. A primeira referência constada no papiro de Ringene, documento egípcio escrito há mais ou menos há 4.000 anos. Os egípcios não entendiam muito bem o que havia nesse papiro sobre as contas matemáticas nele e as soluções. Então, mais tarde, no século XVI, as equações começaram a ganhar muita importância após serem escritas em símbolos. O primeiro a fazer isso foi François Viente. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme, estudo no Colégio Razão, faço a 8ª série. Estou aqui para explicar para vocês o que é equação. Equação, vou ler o resumo aqui. Na matemática, uma equação é uma igualdade envolvendo uma ou mais incógnitas. Incógnitas são valores indefinidos, desconhecidos. Vou colocar para vocês uma equação, bem aí. Nesses exemplos, as letras x e y são as incógnitas das equações. As incógnitas são uma equação são números desconhecidos que se quer descobrir. Exemplo: x mais 8 é igual a 15. Isso é uma equação simples. O que a gente faz para resolver uma equação simples? A gente primeiro isola o x,
Logo depois de isolarmos o x, nós iremos transferir o 15 que estava de cá. X mais 8 igual a 15, correto? A gente vai pegar esse x que está aqui e jogar ele onde o 15 está, pegar o 15 e colocar onde o x estava, né? Então vai ficar 15 menos, porque quando o valor de cá é positivo, ele passa para cá negativo. Quando de cá é negativo, passa para cá positivo. 15 menos 8 é igual a x. X é igual a 7. Esse foi o vídeo, espero que gostem. Até mais. Oi, meu nome é Jéssica, estudo no Colégio Razão, sou do 8º ano da Universidade Jardim. Hoje eu vou falar um pouco sobre a história da equação do primeiro grau. Bom, os matemáticos hindus antigamente, eles tinham o passatempo de resolver quebra-cabeças e em competições públicas, ou seja, um dava o problema e o outro resolvia o problema. Naquela época era muito difícil resolver porque a matemática era bastante difícil. Então, quem conseguia resolver esses problemas eram somente alguns sábios. Mas o que é a equação? A equação é uma maneira de desenvolver problemas usando termos desconhecidos. A primeira referência a equações foi em um papiro do Egito, há mais ou menos 4.000 anos atrás. Mas quem conseguiu desenvolver esse processo foram os árabes, porque esses valores desconhecidos, eles chamavam isso de coisa, que em árabe chama shay, que vem do x que a gente usa agora, né? Viet também foi um dos primeiros a estudar as propriedades das equações através de expressões gerais, como x mais b é igual a zero. A partir desse momento, as equações passam a ser muito importantes, chamando as equações de o idioma da álgebra. Hoje chamamos o termo desconhecido de incógnita, que em latim se chama incógnito, que significa coisa desconhecida. As equações aparecem no nosso dia a dia, mas a gente não percebe tanto. Tipo, quando a gente vai comprar alguma coisa no supermercado e a gente tem que passar o troco, a gente pode desenvolver uma equação aí. E também em várias outras ocasiões do nosso cotidiano. Então, eu falei agora sobre a história da equação de primeiro grau. Espero que vocês tenham gostado e tchau! Eu sou João Miguel, do 8º ano A do Colégio Razão. E hoje eu irei citar um exemplo de equação de primeiro grau. Esse exemplo está encontrado no nosso dia a dia, onde pelo menos vemos pelo menos uma vez na semana. Encontramos em supermercados, padarias e farmácias, sendo ele o cupom ou a nota fiscal, que tem a finalidade de nos apresentar o resultado final da nossa compra. Sendo assim, muitas pessoas às vezes não sabem o resultado final da compra e o cupom serve para sabermos esse resultado final e a forma que desenvolvemos a conta. Um exemplo que podemos encontrar no cupom é 2,2 mais 2,1, que é igual a 6. A única diferença que encontramos é que sabemos o valor da incógnita, que no caso x é igual a 2 e y é igual a 1. Sendo assim, esse é um exemplo de equação de primeiro grau que eu encontrei no dia a dia. Olá, professores, tudo bom? Meu nome é Joshua, do Colégio Razão. Hoje estou aqui para falar um pouco sobre as equações do primeiro grau. As equações do primeiro grau são sentenças matemáticas que estabelecem relações de igualdade entre termos conhecidos e desconhecidos. Esses termos desconhecidos são chamados de incógnitas. Essas incógnitas são representadas
por letras, qualquer letra do alfabeto, A, B, C, D, L, K, Z, tanto faz. O que importa é que nas equações do primeiro grau podem ter tanto uma quanto várias. Vai variar do exercício que você estiver resolvendo. Ela também, incógnita significa termo a determinar. Agora, para mostrar um pouco sobre equações do primeiro grau, vai um exemplo. Ana nasceu 8 anos depois de sua irmã Natália. Em determinado momento da sua vida, Natália possuiu o triplo da idade de Ana. Calcule a idade das duas nesse momento. Para resolver um exercício assim, a gente usa uma incógnita para estabelecer a relação de igualdade. Assim, denominemos a idade de Ana como o elemento A, que representa a Ana. Como Natália tem 8 anos a mais que Ana, sua idade será igual a mais 8. Por conseguinte, a idade de Ana vezes 3 será igual à idade de Natália. 3A igual a mais 8. Por estabelecidas essas relações, ao passar o A para o outro lado da igualdade, tem-se 3A menos A igual a 8. 2A igual a 8. A então é igual a 8 dividido por 2. Logo, A igual a 4. Tá entendido? Esse foi meu trabalho. Vídeo, melhor dizendo. Espero que tenha entendido um pouco sobre tal conteúdo. E até a próxima, pessoal. Olá pessoal, meu nome é Keren Apuki, eu estudo no Colégio Razão, Unidade Cidade Jardim, eu participo da série 8º ano A. Então, hoje eu vou explicar sobre equação no primeiro grau. Equação no primeiro grau, ela vem do latim equatione, que significa equação, que significa igualar, relacionar ou igualar peso. A equação, ela vem do árabe, que significa ser igual a. Bom, a história da equação é bastante longa. A equação, ela surgiu no ano de 1650 a.C. Em 1650, eles fizeram um documento chamado Papiro Hint, quem inventou foi Henry Alexandre Hint. Na cidade lá no Egito, na cidade Luxor, que ela foi feita em 1858. Então eu vou dar um exemplo. Um triângulo. O triângulo tem 3 retas. Essas retas lá no Egito e aqui também podem ser classificadas como 3 equações. Você pode achar o valor dela com 3 equações diferentes. As equações, elas são classificadas por letras. Por exemplo, X, Y, B, C, D e aí vai. Quem criou as inserções dos símbolos, quem criou, né, gente? Foi Francis Viette. Bom, pessoal, ele criou isso tudo. Ele é um matemático francês, tá bom? Boa tarde, meu nome é Marcelo, sou do 8º ano A do Colégio Razão, da Unidade Cidade Jardim. E eu vou explicar sobre o conceito de equação de primeiro grau e apresentar uns exemplos de equações que a gente usa no nosso dia a dia. Bom, para começar, o que é uma equação do primeiro grau? Uma equação do primeiro grau são sentenças matemáticas que estabelecem relações de igualdade entre termos conhecidos e desconhecidos, que são representados sobre a x mais b igual a 0. O valor desconhecido é chamado de incógnita, que significa termo a determinar. As equações do primeiro grau, elas podem apresentar uma ou mais incógnitas, que as incógnitas, elas são expressas por letras, sendo as mais comuns, as mais utilizadas, x, y e z. E o expoente das incógnitas é sempre igual a 1.
Bom, como a gente resolve uma equação do primeiro grau? O objetivo de resolver uma equação do primeiro grau é descobrir o valor desconhecido, ou seja, encontrar o valor da incógnita que torna a igualdade de verdadeira. Para isso, a gente deve isolar os elementos desconhecidos em um dos lados do sinal de igual e os valores constantes do outro lado. Quando o termo da equação mudar de lado do sinal de igualdade, devemos inverter a operação. Se estiver multiplicando, passa dividindo. Se estiver subtraindo, passa somando. E vice-versa. Um exemplo de uma equação do primeiro grau é 8x menos 3 igual a 5. Dá pra ver? Bom, como a gente resolve? Vou tentar explicar, mas eu não sou muito boa. 8x... Bom, primeiro a gente isola o x. Então, a gente vai isolar o 8x, porque tá junto. Aí, o 3 vai passar pro lado do 5. Como aqui tá subtraindo, a gente vai somar do outro lado. Ou seja, igual a 5 mais 3. 5 mais 3 é 8, então vai ficar 8. Aqui tá multiplicando, então vai passar dividindo. Aí a gente vai isolar o x e vai passar o 8 pra cá. X igual a 8 Bom dia, meu nome é Maria Fernanda e eu trouxe um problema sobre equações do primeiro grau com um incógnito. Bom, no estacionamento de um edifício há carros e motos num total de 13 veículos e 46 rodas. Quantos carros e quantas motos há nesse local? Primeiro, nós vamos representar o número de carros por x e o número de motos vai ser 13 menos x. Por quê? Porque o total de veículos é 13. Então, para a gente descobrir o número de motos, a gente pega 13 e tira o valor do total de carros. Bom, agora vamos para a equação. Um carro, ele tem 4 rodas. Então, 4x. Nós iremos multiplicar 4 vezes o número de carros. Mais... Uma moto tem 2 rodas. 2 vezes 13 menos x, porque 13 menos x é o total de motos. Bom, agora que é igual, porque equação tem igualdade, igual a 46 rodas, o total. Tudo isso aqui vai dar 46. Aí nós precisamos descobrir quantos carros e quantas motos tem. Então, vamos à resolução da equação. Primeiro, resolve-se o parênteses. Então, fica 4x mais 2 vezes 13, 26 menos. Mais, vezes menos dá menos, certo? 2 vezes x, 2x, igual a 46. Bom, agora vamos somar os números com a mesma incógnita. 4x menos 2x, 2x. Conserva o resto. Como eu só posso operar incógnita com incógnita e número natural com número natural, eu vou conservar esse 2x e passar o 26 para o outro lado da igualdade. Como aqui ele está positivo, ele passa para cá negativo. 46 menos 26 dá 20. Agora, como aqui é uma multiplicação, eu posso isolar o valor de x. Como o 2 está multiplicando aqui, ele passa para o outro lado dividindo. 20 dividido por 2, 10. Ou seja, x é igual a 10. X não é o número de carros, então nós temos 10 carros.
agora o número de modos? Basta pegar 13 menos 10. 13 menos 10, 3. Então, nós temos 3 modos. Então, nós resolvemos o problema que perguntava quantos carros e quantos motos há no local. Chegamos à conclusão que tem 10 carros e 3 motos. E isso daqui foi um exemplo de resolução de uma equação. Meu nome é Pedro Henrique, da unidade Cidade Jardim e da turma do 8º ano A. E hoje eu vou apresentar sobre a equação do primeiro grau e as suas funções e no que ela ajuda no seu dia a dia. Bom, para começar precisamos saber o que é uma equação. Equação é uma igualdade envolvendo uma ou mais incógnitas. Incógnitas são números que são representados por letras que não sabemos o seu valor. A utilidade dela no dia a dia é, por exemplo, para saber valor ou quantidade de algum produto nos supermercados ou em lojas e várias outras utilidades. Agora vamos resolver uma conta. 4x mais 8 igual a 16. Para resolver essa conta, precisaremos isolar a incógnita, que é o 4x, isolar o 4x, põe o igual, repete o 16, como o 8 está antes do sinal de igualdade, aqui ele está positivo, lá ele vai passar negativo. Então, vai ficar 16 menos 8, que vai ficar igual. Aí você repete o 4x e subtrai o 16 com 8. Vai ficar 4x igual a 8. Como o 4 aqui, ó, tá antes do x, ele vai passar para o outro lado do sinal de igualdade, dividindo. Então, vai ficar 4, vai ficar x igual a 8 dividido por 4, que vai ficar igual a 2. Essa é uma equação do primeiro grau, resolvida, muito simples.